Que o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos 6 anos no Brasil. É o que aponta o mais recente levantamento realizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o estudo, a proporção de pessoas acima do peso no país avançou de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011, né? No mesmo período, o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%, e sobre isso que vamos conversar com o médico endocrinologista Saulo Cavalcante, Dr. Saulo Cavalcante, membro do Departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas. Lembrando você que você pode participar ao vivo com a gente no telefone 31 3253 3320 ou mandar também a sua pergunta pelo @ de Tudo Um Pouco TV ou de Tudo Um Pouco @redesuper.com.br. Já podemos falar em epidemia? Já podemos falar em epidemia há muitos anos. É epidemia que começou pelo menos uns 30, 40 anos atrás. E hoje o excesso de peso, principalmente a obesidade, é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, certo? E muitas pessoas confundem isso com carinho, que além dos dados que você colocou que são terríveis, o Brasil tem um gordo em cada 2 pessoas e esse número está aumentando. O problema não é que está parado, está aumentando. E mais do que isso, também nas crianças. Você tem um estudo mostrando que crianças de 7 a 10 anos de idade, você tem 18% de excesso de peso. E de 10 a 14 anos, já com 23%. E criança não tem dinheiro para comprar as coisas. Se eles estão gordos, que alguém está trocando carinho por comida. Então é muito perigoso. E muitas vezes as pessoas pensam obesidade quando lembra da obesidade mórbida, né? E o cara pensa, não, eu não sou aquele gordo de 400 quilos, 200 quilos, então eu estou tranquilo, né? Mas a obesidade é exatamente um excesso de peso já é considerado obesidade, né? Nós dividimos o excesso de peso em 2 tópicos, sobrepeso e obesidade. Então, quando você divide o peso pela altura do indivíduo ao quadrado, dá entre 25 e 30, você diz sobrepeso. Quando dá acima de 30, você diz obesidade. Então, a obesidade é um excesso de peso maior. Já com excesso de peso, que a gente chama de sobrepeso, que é pequeno, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, já começa a aumentar a incidência de várias doenças, inúmeras doenças. Isso que eu ia perguntar para o senhor, doutor Saulo, quais são essas doenças que fatalmente ocorrem quando a pessoa já é diagnosticada com obesidade? Existem pelo menos umas 40, mas Nossa. as mais comuns é o que está matando hoje em dia, que antigamente o povo morria mais das doenças infecciosas, tuberculose, gastroenterite, pneumonia, ainda morre disso, mas é menos comum com o avanço que houve dos antibióticos. Então hoje o que está matando são as chamadas doenças metabólicas, e as mais conhecidas são quais? Diabetes, colesterol, triglicérides, isso anda de mão dada com hipertensão, e todas querem a mesma coisa, como se fosse um bando de pivete querendo a mesma coisa. Que coisa? Entupir as artérias, aí vem um infarto e vem o derrame. O índice de pessoas que morrem hoje de infarto é altíssimo e quase todos, a grande maioria, é que tem uma doença metabólica. E quem leva esse povo para isso? Quem leva é o excesso de peso. O excesso de peso leva a todas essas doenças metabólicas. E a minha preocupação, de nós endocrinologistas, é que isso está começando na infância. Isso que é o problema. Se, por exemplo, o avô da Juliana, ela tem 18 anos, o avô dela deve ter 70, então o que acontece? Ele desenvolveu uma doença metabólica, provavelmente ele não vai ter tão grandes problemas, porque a doença metabólica precisa de vários anos. Sim. Mas você imagina um menino de 8 anos, 10 anos, gordinho, ali para os 30 anos já apareceu várias doenças metabólicas. Então, papai e mamãe que estão me escutando, por favor, não troca carinho por comida, não. Quando levar seu filho ao zoológico, por exemplo, leva para ver os bichos, em vez de dar comida. Não, e muitas vezes os pais, eles realmente tentam suprir a carência do filho dessa maneira. O filho pede um doce, pede um McDonald's, né? E o pai vai lá e supre essa necessidade. Na verdade, os pais, eles devem ensinar mais a educação alimentar para o filho, né? Mais verduras. Isso é muito importante, né, doutor? Você falou a palavra certa, educação alimentar. Não é dieta. Dieta é um termo agressivo. Educação alimentar. Então, é você chegar para os seus filhos. Hoje é muito comum o pai e a mãe trabalhar fora o dia inteiro. Então, esses meninos às vezes ficam com babá ou com vovó, que quer dar carinho, mas não sabe como. Eles não têm capacidade de dizer não. Então, quando eles dizem não, eles já estão maltratando a criança. Então, a criança não quer almoçar, eu quero salgadinho, que as fast food eles dão. Então, esse momento é que é importante lembrar. A criança não tem dinheiro, ele come o que os pais dão. Então, se os pais se educarem contra isso, aquela criança não vai ter o excesso de peso, não vai ficar diabético, não vai ter hipertensão, não vai ter colesterol, não vai ter problema cardíaco. Até do ponto de vista econômico, é vantagem que o que você vai gastar depois com médico, com farmácia, com laboratório, com hospital, é muito dinheiro, porque você não educou seu filho a alimentar correto. E o interessante, doutor, é que muitas pessoas querem
esse emagrecimento, mas não querem passar por essa educação alimentar, né? Então, assim, hoje a gente vê tantas dietas milagrosas, as pessoas, dieta da sopa, da lua, de tudo, né, que a gente já ouviu falar, e assim, surgiu até os termogênicos, né, que aceleram o metabolismo e que, né, não sei se isso realmente ajuda a emagrecer. A gente quer comentar sobre isso, mas antes a gente vai chamar um VT sobre esse assunto e depois o senhor comenta. Basta dar uma volta pelo supermercado para notar que são muitas as opções de consumo. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, quase metade da população brasileira está acima do peso, o que faz com que a busca por uma alimentação saudável se torne uma necessidade. Alimentos que contribuem para acelerar o metabolismo e aumento da quebra de gordura é a prova de que comer faz bem, e encontrar a medida certa é o segredo para manter o peso ideal. Mas como escolher os alimentos certos para manter o peso em dia sem perder o prazer de comer? A nutricionista Laura Nogueira orienta sobre os benefícios do alimento que pode ajudar a baixar os ponteiros da balança. Os alimentos termogênicos, eles contêm substâncias capazes de aumentar a temperatura corporal. Com isso gera-se um aumento calórico, um gasto calórico maior e com isso também gera queima de calorias. Estudos mostram que é possível perder até 200 calorias ao dia com uma alimentação saudável e a inserção de alimentos termogênicos nas refeições. Além de aumentar a energia antes da atividade física, esses alimentos potencializam a quebra de gordura. Mulheres que estão aí acima do peso, elas procuram a ajuda nutricional justamente para isso, para a gente estar introduzindo determinados alimentos para ajudar nessa queima calórica também. Mas apesar das vantagens, poucas pessoas conhecem esses alimentos e como prepará-los. O carrinho de compras de Dona Ana Maria foi conferido pela nossa nutricionista. A senhora sabe o que são os alimentos termogênicos? Não, ainda não tive essa oportunidade. A senhora está levando a água gelada. Ela é um alimento termogênico. O que acontece? A água, o organismo ele demanda um pouco mais de caloria, principalmente quando ela está gelada. Então, com isso, ele precisa elevar a temperatura corporal e ele gasta energia para elevar essa temperatura. Então, ela é considerada um alimento termogênico. Os alimentos termogênicos devem ser consumidos em porções diárias preparadas com receitas leves e saudáveis. No caso do gengibre, que nem sempre agrada o paladar, essa raiz pode aumentar o gasto calórico em mais de 10%. O gengibre ele pode ser preparado com carnes, sopas, caldos, chás e até mesmo você colocar o gengibre dentro da água e beber essa água durante o dia. Ele tem essa capacidade de atuar como termogênico. A pimenta, muito usada nos pratos típicos do norte do país, aumenta a atividade metabólica e favorece a quebra de gordura. Na dosagem certa, além de realçar o sabor das receitas, pode melhorar a dieta. São 3 gramas ao dia ou então meia colher de chá. Nunca deve ultrapassar essa quantidade. Mas mantendo essa quantidade aí não tem problema nenhum, né? Não, pessoas que têm problemas gastrointestinais, crianças devem evitar. No caso de úlcera, gastrite, então esse é um problema que não pode, né? Exatamente, essas pessoas devem evitar esse tipo de alimento. A canela, consumida em maior quantidade nos períodos mais frios do ano, por combinar com pratos quentes, é um ativador do metabolismo. Pois é, a canela ela tem o cálcio, que é responsável por aumento do metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? O metabolismo basal ele é a necessidade de energia que o corpo tem para gastar, para manter as nossas necessidades vitais. A canela em pó ela é indicada mais para colocar em caldo, né? Em preparação que você tem um mingauzinho. Já a canela em cavaco é ideal para a gente fazer nos chás. A gente pode picar a banana, colocar a granola e salpicar um pouquinho de canela. Meia colherzinha de chá já é o suficiente. Além de suas propriedades antioxidantes, que ajudam a combater o câncer e o envelhecimento, o chá verde favorece a utilização da gordura corporal como fonte de energia. O chá verde ele reduz também essa capacidade de absorção de açúcar no sangue e aumenta também o consumo, né? Ele queima mais a gordura também no organismo. O ideal é consumir 3 xícaras ao dia, não ultrapassar essa quantidade por conta da cafeína que tem. O ideal são as versões em sachê, né? A gente deve evitar aquelas versões que as pessoas compram a granel, porque podem estar mofadas, né? A gente não sabe o prazo de validade, quanto tempo que ela estava ali disposta. Em dia ou não com a dieta, grupos especiais de pessoas devem redobrar a atenção ao consumir alimentos termogênicos. Hipertensos, cardiopatas,
pessoas com problemas de tireoide, né, hipertireoidismo nesse caso, eles já têm um metabolismo mais acelerado. Em algumas fases da vida, é ainda mais importante estar atento e seguir os conselhos da nutricionista. Já existe um gasto energético maior nessa faixa etária, tanto as crianças e adolescentes e a grávida também, porque além da nutrição dela, tem a nutrição do bebê, então essas pessoas devem evitar.